Você já percebeu que as mulheres falam mais com o corpo do que com palavras? Não é exagero. Estudos mostram que até 93% da comunicação humana é não verbal. E quando se trata de sedução, o corpo delas é um campo minado de sinais, sutis, porém poderosos. Só que aqui está o problema. A maioria dos homens ignora completamente esses detalhes. Ou pior, interpreta tudo errado, reage demais e afasta justamente o que poderia atrair. Hoje a gente vai falar sem censura sobre 7 sinais sutis da linguagem corporal feminina que mudam tudo. Sinais que os homens atentos, os estoicos, percebem. E os reativos passam batido. Quer dominar o jogo silencioso da atração? Fica até o final, porque o último detalhe é tão poderoso que até mulheres comprometidas deixam escapar quando estão interessadas. 1. O olhar que foge. Mas volta. Você está num ambiente qualquer, bar, academia, café. De repente ela te olha, rápido, intenso, mas desvia em menos de 2 segundos. Você pensa, foi sem querer. Mas aí, 30 segundos depois, ela olha de novo. E aí, meu amigo, não é mais coincidência. Esse é um dos sinais mais antigos e mais ignorados da linguagem corporal feminina. A mulher que desvia o olhar e volta logo depois está fazendo uma leitura sua. Ela está testando a sua presença. Quer saber se você percebeu? Quer saber se você vai reagir? Quer saber quem você é sem nem trocar uma palavra? Mas o segredo está aqui. A mulher que olha, desvia e nunca mais volta. Não estava interessada. Agora a que olha, desvia e volta. Talvez mais 1 ou 2 vezes. Essa está fazendo o que chamamos de escaneamento seletivo. Ela está avaliando, sutilmente, sem exposição direta. E o estoico? O homem estoico não se apressa, não reage com euforia. Ele percebe, mas não entrega o jogo. Ele entende que o olhar feminino é como uma isca lançada. Quem morde rápido demais, perde a pesca. Você já foi testado assim e nem percebeu? Mas agora vai saber exatamente quando isso acontecer de novo. Olhar, desvio, retorno. Esse é o início de um jogo silencioso que, se você souber jogar, ela continua. 2. A exposição sutil do pescoço. Poucos homens percebem isso. Mas o pescoço feminino é um território de vulnerabilidade e atração. Expor o pescoço não é só um movimento aleatório. É um gesto ancestral, gravado no DNA da sedução. Quando uma mulher joga o cabelo para o lado, inclina levemente a cabeça ou até levanta o queixo ao rir de algo que você falou. Ela está expondo uma área sensível do corpo. Biologicamente, isso é um sinal de confiança e abertura. Sabe aquela cena clássica dela colocando o cabelo atrás da orelha enquanto te escuta? Não é apenas um ato mecânico. Ela está se deixando ver, se abrindo. Literalmente. O mais louco é que esse comportamento é instintivo. Na maioria das vezes, ela nem percebe que está fazendo. Mas você, como homem que desenvolve a visão estoica, precisa enxergar além da superfície. Enquanto o homem comum pensa, ela só está arrumando o cabelo, o homem atento entende. Isso pode ser um sinal silencioso de receptividade. E aqui entra a disciplina estoica. Você observa, registra, mas não se entrega. O erro de muitos caras é comentar, reagir, tentar aproveitar a situação. Mas o verdadeiro poder está no silêncio. Você percebe, mas continua firme. A sua calma desperta ainda mais a curiosidade dela. Você não corre atrás. Você é o centro gravitacional. 3. Os pés nunca mentem. Você já ouviu aquela frase, o corpo fala? Pois é, os pés gritam. Enquanto a maioria dos homens fica obcecada com o rosto, com o olhar, com o sorriso, os sinais mais verdadeiros estão lá embaixo. Nos pés. Por quê? Porque os pés são a parte mais difícil de controlar conscientemente. Ela pode fingir desinteresse com o rosto,
Pode manter a pose com os braços cruzados. Mas se os pés dela estão apontando para você, mesmo que o corpo esteja virado para outra direção, tem algo ali. É como se o corpo dela já tivesse tomado uma decisão antes da mente racional processar. A direção dos pés revela onde está o foco emocional dela. E aqui vai um segredo pouco conhecido. Num grupo de pessoas, quem está sendo inconscientemente priorizado costuma receber esses pés direcionais. Se todos estão em círculo e os pés dela estão levemente na sua direção, o corpo dela escolheu você. E isso vale mais do que qualquer elogio ou risadinha forçada. A maioria dos homens jamais olha para isso. Mas o estoico, o homem atento, observa. Ele não precisa perguntar, não precisa forçar. Ele apenas lê o ambiente como um estrategista. Porque quando você aprende a escutar os sinais que os outros ignoram, você começa a dominar o jogo silencioso da atração. Quarta, a ajustadinha na roupa. Você está conversando com ela, ou talvez só está por perto. E de repente, ela alisa o vestido, ajeita o decote, passa a mão no cabelo, confere o reflexo no celular ou no espelho. Sabe o que isso significa? Autoimagem em modo de alerta. Não é vaidade gratuita. É sinal de que ela está se reposicionando. E você é o motivo. Essa ajustadinha na roupa é uma das formas mais femininas de sedução não verbal. Ela está dizendo: observe a minha aparência. Eu sei que estou sendo observada. Mas atenção, o homem que reage demais perde o valor. Se você elogia na hora errada, demonstra pressa ou fica ofegante como um cachorro faminto, ela percebe o seu desespero. E o interesse desaparece tão rápido quanto apareceu. O estoico, por outro lado, observa em silêncio. Ele sabe que aquilo é um sinal, mas não reage como um adolescente deslumbrado. Ele continua inteiro, centrado, no controle. Porque a verdadeira sedução acontece quando você reconhece o jogo, mas não precisa jogar desesperado. E quanto mais ela percebe que você é inabalável, mais ela calibra, mais ela ajusta, mais ela se exibe disfarçadamente. A mulher testa o homem que não se desmonta com detalhes. 5. Toques inocentes, estratégicos. Existe uma linha muito tênue entre o casual e o calculado, principalmente quando o assunto é toque. Você já percebeu uma mulher tocando ao próprio braço, o pescoço ou os lábios enquanto fala com você? Ou então passando os dedos lentamente no copo, girando um anel, mexendo no colar. Esses gestos parecem inocentes, mas têm uma carga simbólica enorme. São formas indiretas de liberar tensão, criar conexão ou até simular toques em você sem encostar de fato. Agora, mais importante ainda, quando ela toca em você de leve, no ombro, no antebraço, na mão, mesmo que pareça acidental. Não é. A mulher que está interessada encontra uma desculpa para tocar, seja ao rir de algo que você disse, ao cumprimentar, ao mostrar algo no celular. O toque é o passo intermediário entre a fala e a intimidade física. Mas o toque feminino é também um termômetro emocional. Ela quer saber como você reage. Se você treme, se sorri bobamente, se perde o controle, ela te catalogou. Mais um fácil. O homem estoico, por outro lado, acolhe o toque com naturalidade. Ele não se empolga, não se afasta, apenas mantém sua presença sólida. E por isso, ela continua tocando. Mais vezes, mais próximos, mais íntimos, ela toca porque sente que você aguenta o toque sem colapsar. E isso, no jogo invisível da atração, é pura vantagem. Sexta, a sincronia inconsciente. Essa é uma das armas mais silenciosas e mais poderosas da linguagem corporal feminina. Ela acontece sem aviso, sem fala, sem intenção clara. Mas quando acontece, é porque o campo já está sendo magnetizado, a sincronia inconsciente.
Você cruza os braços. Segundos depois, ela também. Você muda o tom de voz. Ela acompanha. Você se inclina para frente. Ela espelha o movimento. Isso é mais do que coincidência. É conexão corporal inconsciente. O cérebro humano, quando sente empatia e interesse, espelha o comportamento da outra pessoa. Isso é conhecido como mirroring e é um dos indicadores mais sutis, porém mais verdadeiros, de sintonia emocional. A mulher que começa a copiar seus gestos, seu ritmo, até sua postura, não está apenas gostando de você. Ela está entrando no seu campo de influência. E mais uma vez, o estoico não precisa comentar. Não precisa dizer, olha, você me imitou. Ele apenas percebe. Sorri por dentro. Porque ele sabe que está conduzindo sem dizer uma palavra. Quando a sincronia aparece, é sinal de que você já passou de fase. Ela não está mais apenas te avaliando. Ela está se alinhando. E quem entende isso, percebe que o jogo da atração não se vence com palavras, mas com postura, consistência e presença. 7. O sorriso que dura um segundo a mais. Você já viu um sorriso que trava o tempo? Não é aquele sorriso social, mecânico de bom dia ou prazer em conhecer. É o sorriso que vem devagar, se abre genuíno e fica só um segundo a mais do que o normal. Aquele sorriso que vem acompanhado de um olhar firme, uma pausa e um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Esse sorriso, meu amigo, é raro. E quando aparece, é sinal de que algo muito forte está acontecendo ali. Por que ele é tão poderoso? Porque o sorriso genuíno ativa áreas emocionais profundas no cérebro. Ele é sincero, espontâneo e, mais importante, impossível de forjar perfeitamente. Quando ela segura esse sorriso olhando para você, mesmo que só por um segundo, ela está revelando algo que talvez nem tenha coragem de dizer. É a assinatura emocional do desejo contido. É o corpo dela dizendo, gostei. Mas não vou deixar tão óbvio. E aqui, mais uma vez, entra a postura do homem estoico. Ele não se desespera, não força uma reação. Ele sustenta o olhar, aceita o sorriso e devolve com presença, não com pressa. Porque quando você entende que um segundo de sorriso sincero vale mais que horas de conversa, você para de correr atrás de palavras vazias e começa a prestar atenção naquilo que realmente importa, o que ela comunica sem dizer. A maioria dos homens entra nos relacionamentos como um cego em tiroteio. Falam demais, reagem demais, suplicam por sinais claros. Mas o homem que desenvolve presença, o homem que observa antes de agir, o homem estoico, esse joga outro jogo. Ele não precisa de palavras, porque ele enxerga os detalhes, o olhar que volta, o toque sutil, o sorriso que demora a ir embora. Cada gesto é uma senha, um convite, um teste. E aqui está a analogia final. A linguagem corporal feminina é como um código de guerra. Os homens comuns tentam invadir com força bruta. Os sábios decifram com paciência. Você quer ser desejado? Então pare de correr atrás de frases prontas. Comece a perceber o que ela não diz com a boca, mas grita com o corpo. Qual desses 7 sinais você já percebeu, mas ignorou? Comenta aqui embaixo. Agora eu vejo. E se esse vídeo te fez abrir os olhos, curte, se inscreve e ativa o sino.